N é delta IN, delta de JN, menos delta de IN, delta de JN. Então, esse é o gerador que forma D por T, de linhas, de colunas, né, no espaço dos vetores. Então, se eu fixar a rotação, eu automaticamente tiro essa matriz. Então, se eu tiver em 6 dimensões e quiser fazer uma rotação no plano 3,6, como é que é o gerador da rotação no plano 3,6 de um ângulo θ, né? No espaço 6 dimensional? É só pegar essa relação. Então, se eu quero fazer uma rotação no plano 3,6, então eu vou pegar o gerador H3,6, elemento, linha M, coluna M. Que matriz é essa? Então vai ser a matriz delta 3N, delta 6N, menos delta 3N, delta 6N. Como eu já fixei esse 3 e esse 6, esse M e N só não vão ser nulos se eles forem 3 e 6. Qualquer outros deltas vão dar zero. Então eu vou ter aqui uma matriz 6 por 6. Então essa matriz aqui é a matriz que nós vamos construir aqui. Ela faz uma rotação no plano 3,6, no espaço 6 dimensional, no espaço dos vetores. Então ela só não vai ter elemento nulo na linha 3, coluna 6, ou na linha 6, coluna. Então, linha 1 é 0, linha 2 é 0. Linha 3, coluna 6, vai dar delta de 3,3, delta de 6,6, menos delta de 3,6, isso aqui é 0. Então vai ficar na linha 3, coluna 6, vai dar 1. 0, 0, 0, 0, 0. Linha 1, 2, 3, 4, 5. Agora linha 6, coluna 3. 1, 2, menos 1, 0, 0, 0. Quer dizer, aqui é linha 3, coluna 6 e linha 6, coluna 3. Certo? Por esse objeto aqui é o crescimento. Então, essa matriz aqui, ela faz uma rotação, é o gerador de uma rotação de um ângulo θ visto no espaço 6 dimensional. Agora, essa matriz aqui, essa é o gerador. Então, a matriz vai ser exponencial disso. E quem vai fazer a rotação? Quem vai fazer a rotação vai ser o R. Aqui vai ficar 3, 6, 3, 6, 6, 3, 6, 6. Vai se cancelar. Vai dar duas vezes, vai ficar exponencial de I, o ângulo de rotação θ, e essa matriz aqui, H3,6. Então, só trabalhar essa matriz aqui. Vai ter. Fazendo essa rotação, exponenciando essa matriz aqui, o que é muito fácil, porque essa matriz vai se repetir sempre aqui, vai dar zero com idêntica. Vai dar série do seno do cosseno. Então, quer dizer, essa matriz aqui, exponenciada aqui, ela está fazendo uma rotação de um ângulo θ no plano 3,6, de um vetor V qualquer em 6 dimensões. E a mesma matriz vai fazer esse papel no espaço estendorial, vai ser uma matriz agora no espaço estendorial de 6 dimensões, nós temos matrizes 8 por 8. Então, nós vamos ter a mesma matriz, vai ficar exponencial de I. Aqui vai ficar 3, 6, 3, 6, 6, 3, 6, vai dar um 4. Depois a gente comuta, vai dar um fator 2, I sobre 2, θ, gama 3, gama 6. Então, aí se eu conheço gama 3, que é 8 por 8, e conheço gama 6, que é 8 por 8, multiplico as duas, pego essa matriz aqui e exponencio. Então, isso aqui vai me rodar o espinor no espaço espinorial e aquela lá vai me rodar o vetor no espaço vetorial. Vou fazer aqui então só o sumáriozinho disso, que aparece aqui. Então, aqui nós temos esse mundo. Então, essa matriz aqui, ela roda os vetores. D' vai ser RD. E essa matriz aqui, ela vai rotacionar os espinores. Psi' vai ser S'. Vamos ver quais são as propriedades dessa matriz. Vamos pegar o seguinte. Vamos pegar. Então, pessoal, isso aí vocês podem fazer em qualquer dimensão, sem problema. É só construir uma matriz gama, que é o mais fácil, a gente já aprendeu o mecanismo, é só ir duplicando as matrizes, como a gente aprendeu, e depois fazer exponencial. Vamos tirar o conjugado hermitiano dessa matriz aqui. Vamos escrever essa matriz aqui por extenso, que fica mais fácil. Vai ficar exponencial de I sobre 8, ômega IJ, gama I, gama J. Menos I sobre 8, ômega IJ, gama J, gama I.
fazer isso. Melhor ainda, não precisa nem abrir, fazer isso. Vamos tirar o conjugado hermitiano, SW. O que eu faço quando eu tiro o conjugado hermitiano? Eu conjugo tudo que é complexo, vai ficar menos I sobre 8. Os ômega e J são os parâmetros de rotação, são números reais, então não mexo neles porque são reais. Agora eu vou ter que pegar o conjugado hermitiano do comutador, gama I, gama J, d'área. Quem é gama I, gama J? Gama I, gama J é gama I, comutador. Gama I, gama J menos gama J, gama I, isso é o comutador. Tira o conjugado hermitiano disso. Vai ficar gama J d'área, gama I d'área, menos gama I d'área, gama J d'área. Só que essas matrizes são todas hermitianas. Então isso dá gama J, gama I, menos gama I, gama J. Então, como essas matrizes são hermitianas, com o comutador de duas matrizes hermitianas tirado o complexo conjugado é igual a, está dando isso aqui. Então está dando menos ele, está dando menos o comutador, está dando menos gama I, gama J. Então, se eu tirar o conjugado hermitiano dessa matriz aqui, nós vamos estar obtendo aqui, essa idade, ela dando para nós, aqui ficou menos I sobre 8, aqui ficou menos, então ficou exponencial, foi I sobre 8, isso, I sobre 8, ômega DJ, gama I, isso, né? Porque a gente tirou o conjugado que mudou a ordem, então ficou menos aqui, isso. Ou esse menos aqui. Então a gente ficou com essa matriz aqui. Então, o que a gente teria que ouvir? O que a gente pôde tirar aqui propriedade? Essa matriz S aqui, então só observar. Essa matriz aqui tem traço nulo. Porque um comutador sempre tem traço nulo, porque o traço do comutador é o traço de um vezes o outro, menos o traço na ordem trocada, mas o traço é cíclico. Então, essa matriz aqui tem traço nulo. Se essa matriz tem traço nulo, o determinante de S é 1. O determinante da matriz S é 1. Vou colocar assim, tá joia. Isso. Então, se nós fizermos agora o conjugado hermitiano da nossa matriz, essa idade, a gente botou, nós tínhamos isso, tiramos o I daqui, não é isso? A nossa matriz essa matriz aqui, perdão. Essa matriz aqui ficou, a gente conhece, essa aqui a gente conhece em função dos deltas, é uma matriz de SOT, uma matriz anticinética. E essa matriz aqui, então, está gerando um espaço espinorial. Tá certo, então o conjugado hermitiano dela é menos ela, tá? O conjugado hermitiano dela é menos ela, eu tenho esse menos I aqui, então no final do dia dá essa matriz S d'área, está dando igual a nossa matriz S, o determinante de S é 1, tá? O que faz sentido aí. Então vamos colocar as coisas, vamos apagar aqui, vamos fazer o seguinte. Então só para relembrar vocês, né? Nós sabemos, então isso, quando a gente fala então, o que é uma representação, né, do grupo de rotações, uma representação espinorial do grupo de rotações, é isso, a gente está no espaço D-dimensional, constrói-se a álgebra de Clifford, e aí a gente vem para o espaço espinorial, e aí a gente sabe que uma rotação de S ou D é representada nesse espaço aqui, através dessa matriz. Então, isso é o que a gente chama. S é a representação espinorial de S ou D. S assim, constitui, né? A representação. Vamos colocar espinorial, eu vou falar da outra que é a vetorial espinorial de S ou D. E R constitui, que a matriz R está no espaço vetorial, está no espaço vetor. Então, a matriz R constitui a representação vetorial de S ou D. Então, os geradores de S ou D
na representação vetorial, são esses objetos aqui. H e J igual a H e J em N, igual a delta de N, delta de J N, menos delta de N, delta de J N. E os geradores GSOD, na representação vetorial, são então os nossos G e J. A gente deu para nós, deu um quarto, não? Foi isso, um quarto, jogando ali, computador. Não achar. Eu diria, fazer o seguinte, pode fazer sempre a seguinte coisa. Deixa eu botar aqui para vocês. Vamos fazer a seguinte, no final, fazer a seguinte regra. Nossa matriz R, nós escrevemos assim, exponencial de I sobre 2, ômega e J. E aqui H e J. Tá certo? Vamos fazer o seguinte. Essa matriz aqui, quer dizer, essa rotação, ela tem que ser alguma coisa real. Então, se a gente expandir, vamos olhar, se a gente expande isso aqui dá para nós. Aí a gente dá, primeira hora, I sobre 2, ômega e J, claro, e H e J. Se a gente agora pega o elemento NN, isso aqui vai ficar delta de NN, mais I sobre 2, só um acertozinho, H e J, elemento NN. O que eu quero? Eu quero que essa rotação aqui seja um número, uma matriz real. Estou fazendo uma rotação SOD, ela tem cossenos e senos. Então, esse objeto aqui é real, são os parâmetros, são os ângulos. Aqui eu tenho um I. Então, essa matriz aqui é mais interessante se eu pegar essa matriz, eu posso pegar essa representação puramente imaginária, porque esse I, com esse I aqui, vai dar 1, vai dar menos 1, claro. Então, normalmente o que a gente faz é o seguinte, a convenção que se usa, deixa eu apagar aqui, no final, tomar aqui menos I, bota esse delta. Então, se eu colocar esse menos I aqui, eu boto esse menos I com I dá 1, então essa rotação infinitesimal, ela vai dar para nós LNN igual a delta de NN, mais, aqui eu vou usar aquela relação duas vezes, vai ter aquela questão da antissimetria e vai dar aqui mais ômega NN. Então, seria mais interessante nós trabalharmos essa transformação. Tudo que nós fizemos, nós tínhamos um I aqui. Então, o que a gente pode fazer é trabalhar sem esse I. Mas se a gente refizer todos esses cálculos nossos sem esse I, a nossa matriz gama, essa matriz que vai aqui, ela vai aparecer como um I. Então, a convenção que se usa é trabalhar assim, a gente coloca esse menos I aqui, e aí, fazendo aquele cálculo, as matrizes gama, dos computadores, vai sobrar um I. E aí, esse I vem para cá. Então, essa é a convenção normalmente adotada. E aí, vou botar assim, adota essa convenção. Então, a nossa matriz S, ela vai trazer o I, os nossos G e J vão trazer aquele I. Então, esse I com esse menos I aqui vai bater, vai ficar menos 1/8. Então, a gente adota essa convenção aqui. Esse I tem aqui, e aí essa nossa matriz aqui carrega esse menos I. Só acertando isso com vocês. Menos I. Então, a gente coloca esses elementos de matriz aqui, são puramente imaginários. Essa matriz aqui, por que a gente faz tudo isso? Só porque no caso tridimensional, a gente quer obter exatamente a álgebra de SO3 com as matrizes puramente imaginárias para satisfazer as mesmas relações que a gente viu na aula passada das matrizes de Pauli. Então, o mais conveniente é definir essa matriz aqui puramente imaginária, desse modo, com esse menos I aqui, e aí essa transformação infinitesimal assume a forma que eu apaguei aqui. RNN igual a delta NN mais ômega NN. E aí, quando eu substituo essa matriz naquela nossa relação da álgebra de Clifford, que é essa aqui, esse ômega que está aqui dentro vai aparecer sem o I. Ali nós trabalhamos com o I, mas ele vai aparecer sem o I.
Quando ele aparece sem o I aqui, nós vamos obter, vai sobrar um I para nós aqui. Então, então, nós vamos trabalhar sem o I aqui, vamos trabalhar, vai aparecer sem o I aqui. O I que tinha ali vai cancelar com esse I aqui. E aí essa matriz aqui fica desse modo. E aí, o que a gente faz agora? Se a gente tira o conjugado hermitiano dessa matriz, eu não tenho mais aquele menos I. Se eu tirar o conjugado hermitiano, aqui a gente tira isso aqui, essa dada. Aí quando eu tirar o conjugado hermitiano, aqui não vai trocar de sinal, nem aqui vai pegar complexo conjugado, mas o conjugado hermitiano disso é menos E. Então o S da H vai dar com o sinal mais, que é o S é menos 1. Então isso é interessante, porque isso faz com que a gente possa representar, no caso euclidiano, no caso que não é euclidiano, que é o caso relativista, que é o caso realmente de Dirac, vamos ver na aula que vem, isso já não vai funcionar, mas para todos os espaços euclidianos, a representação extrinorial é sempre unitária. S da H é igual a S menos 1. Então, a vantagem é essa. Então, nós vamos adotar essa. Então, essa transformação S, o que ela é? Ela é uma matriz que tem determinante 1, porque o traço do comutador é 0. O determinante de S é igual a 1. Depois, a matriz S é unitária. Então, uma matriz unitária com determinante 1, determinante 1 ela é especial. Unitária, ela é 1. Qual é a dimensão dessa matriz? A matriz é 2 elevado a t sobre 2. Então, os espinores, por exemplo, se eu pegar um espaço euclidiano tridimensional, os espinores de 3 dimensões, 3 por 2, parte inteira é 1, dá SO2. Então, os espinores no mundo tridimensional, eles se transformam com SO2. Se eu pegar um mundo quadridimensional, dá 4 dimensões, dá SO4. Então, se eu pegar o mundo quadridimensional, os vetores se transformam com SO4 e os espinores com SO4. Se eu for para o mundo 6-dimensional, como eu tinha falado com vocês, os vetores é SOD, então é SO6. E os espinores são de 8 componentes, vai ser SO8. Então a gente tem uma forma de associar os grupos unitários com os grupos ortogonais através do mundo euclidiano. Isso só vale para espaços euclidianos. Para espaços relativistas, vamos ver na aula que tem uma definição nova que Dirac introduziu, que é o chamado conjugado de Dirac. Então a gente precisa introduzir um adicional, vamos ver na aula que vem, a direção temporal, o fato do tempo e do espaço não terem os mesmos sinais, né? Como eu falei com vocês na aula passada, né? A radiação eletromagnética livre, né, ela se propaga segundo essa frente de onda aqui. Então ela distingue entre tempo e espaço. E aí o fato da coordenada temporal não ter a mesma assinatura menos que a coordenada espacial vai fazer com que essa relação seja perdida. E aí Dirac recupera essa relação introduzindo um novo hermitiano. Tem o hermitiano conjugado e vai ter o conjugado de Dirac. O conjugado de Dirac vai ser uma generalização do conjugado hermitiano, como a gente vai ver na próxima aula. Só se aplica a espaços do tipo Minkowski, espaços relativistas. Nos espaços euclidianos, onde a métrica, praticamente a identidade é tudo 1, é x2 mais y2 mais z2 mais w2 mais blá 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 igual a 1, então a gente vai, todos os sinais são mais, essa relação mais. Então, as representações espinoriais, elas são unitariamente implementadas, elas são representadas. As rotações no mundo espinorial são representadas por matrizes unitárias e as mesmas rotações no mundo vetorial são representadas por transformações ortogonais. Está clara a ideia? Por isso que acho que é importante. Então, só para finalizar aqui, nós vimos então que os espinores sofrem, como a gente tinha colocado aqui, licença, né? Os espinores. Os espinores sofrem essa rotação. E onde essa matriz é unitária. Então vamos só fazer uma coisa simples aqui, que é o seguinte. Nós estamos no mundo espinorial. Então nós estamos trabalhando agora em termos dos espinores. Imagine que eu faça a seguinte combinação. Todo esse mundo de 2 elevado a d sobre 2 dimensões complexas, e eu tenho um espinor psi
e um espinor Ki. Tenha dois espinores. Eu construo essa grandeza aqui, Psidagger Ki. Então isso aqui é um espinor deitado, espinor linha, conjugado. Isso aqui é um espinor coluna. Então isso aqui vai dar Psi alfa, componente estar, Ki alfa. É o produto, seria um produto escalar no espaço espinorial. Vamos fazer uma rotação. Como é que essa grandeza aqui reage sob rotações? Então, o meu espinor Psi vai no espinor Psi', e o meu espinor Ki vai no espinor Ki'. Mas agora, nós sabemos como é que as rotações atuam. Quem é Psi'? Psi' é essa Psi. Ki' é essa aqui. Então, essa relação aqui vai ficar. Conjugado hermitiano vai ficar Psidagger é Sidagger. Ki' é essa aqui. Só que agora, essa matriz é unitária. Então, isso aqui dá identidade. Então, essa grandeza, Psidagger, Ki, transformada, é igual a ela mesma. Psidagger. Se eu fizer uma rotação, essa grandeza não troca, não muda. Ela é invariante sobre rotações. Então, isso é um escalar. Então, isso é um escalar, uma componente só. Ela não está no mundo espinorial. Ela está fora do mundo espinorial, está no espaço. Então, eu posso criar um escalar, quer dizer, quando eu posso construir um escalar a partir do produto de dois espinores. Essa grandeza aqui se comporta no mundo real como um escalar. Então, é a primeira ideia do Cartan. Eu consigo construir as grandezas físicas escalares como se fossem bilineares nos espinores. Tem um livro muito interessante do professor Baruch. Esse professor Baruch é um professor turco, trabalhava na Universidade de Colorado. Ele era muito amigo do Salan. Ele ensinou teoria de grupos para o professor Salan no início dos anos 60. Ele era um senhor de mais idade. Ele foi nosso professor lá na CIS. Ele tem um livro muito bom. Tem vários livros bons. Aqui na biblioteca tem um livro muito bom dele, que é um livro de teoria eletromagnética. Excelente. E num desses livros do professor Baruch, ele constrói todas as equações de Maxwell, ele constrói todo o eletromagnetismo em termos de espinores. Ele mostra como você pode construir o campo elétrico em termos de espinores, o campo magnético, o potencial elétrico, o potencial magnético, usando esse tipo de construção. Que agora a gente observa o seguinte: imagine que eu pegue esses dois espinores, mas não combine mais eles assim. Eu pego essa grandeza, Psidagger, matriz gama I, Ki. O que é isso aqui para mim? Isso aqui para mim é um número, vamos dizer assim, um conjunto de números. Eu tenho um espinor coluninha, tem uma matriz para cada I. Vai pegar I igual a 1, I igual a 2, até I igual a D. Esse I varia desde 1 até D. E aí eu tenho um espinor coluna. Então, para cada matriz gama, isso aqui me dá um número, né? Pego essa matriz, pego esse espinor linha, tem uma matriz aqui, tem esse vetor coluna, quer dizer, faço esse produto aqui me dá um vetor coluna, um espinor coluna, e aí esse espinor linha por esse espinor coluna me dá um número. Aí eu faço isso para gama 2, ganho outro número. Então o que eu tenho aqui é um conjunto, né, de D números. Não tem tempo, não sabe, tem D componentes. Para cada gama, eu vou gerar um valor a partir desses dois espinores. Vamos ver então como é que essa grandeza se transforma sob rotação. Vamos fazer uma rotação aqui. Então eu tenho uma matriz gama, concretamente falando, suponhamos que eu esteja em 3 dimensões. Aí eu pego o meu espinor. Nós conhecemos os espinores D igual a 3. O que é D igual a 3 para nós? A álgebra de Clifford, nós já sabemos, a álgebra de Clifford 2 por 2. A matriz gama 1 é sigma x, a matriz gama 2 é sigma y, e a matriz gama 3 é sigma z. É a álgebra de Clifford de 3 dimensões, matrizes de Pauli B. Meus espinores de 3 dimensões também têm 2 componentes. Então aqui eu vou ter Psi1 estar, Psi2 estar. Vamos pegar a matriz sigma x, 0, 1, 1, 0. E o espinor Q1 e Q2. Então o que eu fiz aqui? Eu produzi Q2, vai ficar Psi1 estar, Q2, mais Psi1, mais Psi2 estar. Então essa grandeza aqui, construir essa grandeza. É um número. Aí faço a mesma coisa com a matriz sigma y. Faço a mesma coisa com a matriz sigma z. Então eu construí 3 grandezas. Uma para cada matriz gama. Vamos fazer uma rotação. Então se eu pegar dado um gama I, Psidagger,
gama I, I. Vamos fazer uma rotação. Esse linha significa que eu fiz uma transformação de rotação nessa grandeza. Então eu tenho psi' d'área, depois da rotação, gama I, I. Vamos usar agora as rotações do espaço espelorial. Isso aqui vai ficar psi d'área, S d'área. Porque o S é menos 1. Isso aqui me dá gama I, isso aqui me dá S. Agora, olha a nossa relação fundamental aqui. S é menos 1. Se eu sanduichar qualquer matriz gama N entre duas matrizes S dessa forma, eu vou ter aqui R. Aqui é. Eu fiz isso com gama N. Se eu fizer isso aqui com gama I, eu boto um I aqui, eu posso chamar esse índice aqui de J. Então isso aqui está me dando R e J, psi d'área, gama I, gama J. Mas observe o seguinte, quem é que se transforma exatamente assim? Linha igual a R e J vezes o objeto ordinário, um vetor. Então, isso está mostrando que essa grandeza aqui, se eu definir essa grandeza, eu vou construir denúmeros. Denúmeros são denúmeros, mas se eles são componentes de um vetor, denúmeros de objetos só formam um vetor se eles tiverem uma forma bem específica de transformação por rotação. Então, se nós dissermos que para cada um gama I, isso aqui é um número VI, quando eu faço uma transformação de rotação em cima disso, eu encontro que VI é exatamente RJ VJ. Ou seja, a partir de dois espinores, colocando aqui, em cada instante, uma das matrizes gama, eu vou gerar D objetos. E a transformação desses D objetos é exatamente a transformação que um vetor sofre sob rotações. Então eu formei um vetor, que eu posso formar D números, mas esses D números podem ser D escalares soltos. Mas esses D objetos, eles se transformam sob rotação de uma forma muito sistemática. Se transforma exatamente como se fossem os componentes de um vetor. Então eu posso formar essa grandeza aqui, então, ou seja, eu agora posso construir um vetor. As componentes, as decomponentes desse vetor são essas, ou seja, eu posso até colocar uma flechinha. Quer dizer, isso aqui é psi d'área, gama, aqui. Para cada matriz gama, eu tenho uma componente do vetor. E esse objeto aqui, então, por rotação, ele se transforma desse modo. E eu construí essa rotação a partir das rotações espinoriais. Eu usei exatamente essa relação. Então, é essa relação que me mostra que, a partir dos espinores, eu posso construir os vetores. Posso agora construir objetos com quantos índices eu quiser. Se eu aqui colocar duas matrizes gama, digamos que aqui eu sanduíche, não com um gama só. Posso botar 3 gamas aqui, gama I, gama J, gama K aqui. Então eu vou formar vários objetos. D vezes D vezes D. Eu vou formar D elevado a 3 objetos. D ao cubo objetos formados. Eu vou botar gama 1, gama 1, gama 1, gama 1, gama 1, gama 2, gama 1, gama 1, gama D. Eu vou pegar gama 2, gama 1, gama 1, gama 2, gama 1, gama 2. E assim vai. Eu vou formar D elevado a 3 elementos aqui. Em cada instante, para cada configuração fixa, eu escolho IJK. Esse objeto aqui tem D elevado a 3 componentes. Então vamos chamar esse objeto aqui de um DIJK. T111 é gama 1, gama 1, gama 1. T11D é 11D. T1 3D é 1, 3D. Assim vai. Se eu fizer uma rotação, todo mundo já está vendo. Isso aqui vai dar para mim, ó, S dagger, gama dagger S dagger, que é S menos 1. Gama I fica quietinho, gama J quietinho, gama K fica quietinho, e aqui vai ficar S. Os espinores se transformaram. Agora, eu posso colocar aqui a identidade. S menos 1. S menos 1. Agora, vai ficar psi d'área. S é menos 1, gama I, S, vai produzir um R e N, vai produzir gama psi d'área. E aqui vai ficar um S, gama I. S é menos 1, gama I, S vai produzir R e N, gama N.
Aí quando eu tiver esse S menos 1, gama J, S, eu vou produzir um RJN, gama N. E quando eu tiver aqui S, gama K, S é menos 1, gama K, S, eu vou produzir um RKL, gama N. Aqui. Ó, isso aqui é o meu TNNR. Se esse objeto aqui se transformou, ou seja, o meu T' I JK é R I M, RJN, RKL, T, N, N. O que é isso aqui? Isso aqui é a típica lei de transformação de um tensor. Então, eu recheando, né, o psi-dagger, psi, com matrizes gama, eu vou formar tantos tensores quanto eu quero. Se eu não botar nada, se eu botar identidade, eu formei um escalar. Agora, se eu vario, se eu pego qualquer espinor com qualquer espinor e faço um psi-dagger com um Ki, eu vou gerar todos os escalares possíveis, varrendo todos os espinores. Depois eu vou gerar todos os vetores possíveis. Então é isso que Cartan fala. Ele fala, então é possível nós encontrarmos, né, um espinor tal, por exemplo, que psi-dagger, gama I, psi, seja as coordenadas espaciais. Porque vocês observem o seguinte, essa equação, eu tenho quantas equações? Eu tenho D equações. Isso vale para x1, para x2, para xd. Então eu tenho D equações. Só que, quantas coordenadas eu tenho? Quantas variáveis eu tenho em cada psi? 2 elevado a D sobre 2. Coordenadas complexas. Ou seja, 2 vezes 2 elevado a D sobre 2 coordenadas reais. Se eu quiser ficar no complexo, eu fico. Então, em geral, esse número aqui, para 3 dimensões, isso aqui vai me dar 3 equações, né? 3 dimensões. E aqui eu vou ter D sobre 2. 2 elevado a 2, 4. Só que são matrizes, só que são espinores complexos. Espinor complexo tem 3 dimensões. Se eu pegar D igual a 3, eu vou ter 3 equações, né? Vai ser psi-dagger, sigma x, psi, sigma 1, psi, igual a x. Psi-dagger, sigma 2, psi, igual a y. É a álgebra de Clifford de 3 dimensões. Psi-dagger, psi, igual a y. Então eu construí um vetor com coordenadas x, y, z a partir de um espinor psi. Essas equações são equações, né? Então eu tenho aqui 3, né, equações, 2 por 2. Esse espinor aqui tem 2 componentes, então ele tem 4 componentes reais. Tem 2 componentes complexas, né? Ele é psi1 e psi2. Então, na verdade, ele é um alfa mais beta, um gama mais beta. Isso aqui é uma equação. Isso aqui é um número, uma equação. 2 equações, 3 equações. Eu tenho 3 equações e 4 incógnitas. Então eu tenho um número infinito de soluções. Então eu posso pegar infinitos espinores, eu posso ter infinitas possibilidades de construir as coordenadas espaciais. Então, se eu conheço os espinores, eu posso compor os espinores para gerar todos os pontos do espaço-tempo. Se eu variando todos os espinores, eu vou poder varrer dentro do meu espaço-tempo. Então, a ideia é essa do Cartan. Conhecendo os espinores, você é capaz de reconstruir aquilo que é o teu espaço. A partir dos espinores, você pode construir as próprias coordenadas do teu espaço. Então, é aí que está a ideia do Cartan, de que Deus pensa em termos de... Não sei se era o Cartan, se era o nosso professor lá da ciência que dizia, o professor Buda, ele falava, não, God thinks in terms of spinors. Porque, e aí, a gente vê, no modelo padrão, a matéria é toda não é. Quarks, leptons e neutrinos. Com a matéria, a gente gera o tensor de energia e momento. A partir do tensor de energia e momento, pelas equações de Einstein, a gente gera a média do espaço-tempo. Então, parece que realmente Deus pensa em termos de espinores. Porque até a matéria, ela é estruturada. Se eu conheço a matéria, eu posso reconstruir. De fato, nós temos várias formulações. Por exemplo, se espera, muita gente acha que o bóson de Higgs seja composto de férmions. Ele é um escalar, composto de 2 férmions. É um psi-dagger. Os bósons vetoriais das interações fracas, na formulação do Dirac, o próprio fóton é composto de 2 espinores. O Dirac também tem uma
formulação em que você gera todas as partículas do modelo padrão a partir de espinores. Quer dizer, a ideia é que os espinores, eles contêm toda a essência do espaço-tempo. Porque eles conhecem a métrica, quer dizer, no fundo, o espinor, a partir do espinor você gera a métrica. Você gera as matrizes gama, elas já dão uma informação sobre a métrica. O anticomutador de duas matrizes gama é 2 delta J vezes a identidade. Se eu vou para um espaço curvo, a métrica já não é mais a métrica euclidiana, é uma métrica que pode depender da posição. Então, é uma questão bastante interessante a gente conhecer os espinores de um espaço-tempo, significa você ter muitas informações sobre o próprio espaço-tempo. Então, a gente pode construir escalares, vetores e tensores, fazendo sempre essa composição muito simples, botando psidávia, colocando aqui um objeto qualquer, vou colocar um operador ou qualquer, escrito em termos das matrizes gama, e colocando aqui um que. É essa grandeza aqui. Se esse objeto for a identidade, isso é um escalar. Se esse objeto for uma única matriz gama, isso é um vetor. Se forem 2 matrizes gama, é um tensor. Se forem 3 matrizes gama, é um tensor, e assim vai. Então eu posso reconstruir todo o setor bosônico como bilineares nos fermions. A gente chama também de condensados fermiônicos. Na supercondutividade é o que acontece. O que acontece no supercondutor? Quando o material se torna supercondutor, ele sofre uma transição de fase, os elétrons condutores já não são mais isolados. O que acontece? Um elétron se liga com outro elétron para formar um par condensado, que é o par de Cooper, e é isso que vai fazer a condução da corrente elétrica. Então a corrente elétrica agora é feita por um par de espinores. Os pares de Cooper, que fazem a supercondutividade, eles podem ser escalares, ou tem os supercondutores S, que são supercondutores escalares, onde o par de Cooper é um elétron, 2 elétrons ligados, ou então eu posso formar vetores, que é a onda P, a física é o vetor, então momento angular igual a 1. Então eu posso formar supercondutores, supercondutividade S, supercondutividade P, significa que os elétrons se ligam para formar ou escalares ou vetores. Quer dizer, no supercondutor S, quem faz a condução são os escalares, os pares de Cooper escalares. No supercondutor P, quem faz a condução são os elétrons emparelhados com o spin 1. Então, eles fazem uma supercondutividade mais fraca. Mas até nisso, a gente vê que é a condensação, a formação de pares de espinores, né, para formar um escalar ou um vetor. Tá claro? Então, isso eu acho que é a mensagem que ficaria dessa aula de hoje. Eu não consegui chegar nos quaternos, apesar de já está tudo aí, mas eu não consegui dizer, isso é o quaterno. Na verdade, o quaterno é isso. São essas unidades aí. As matrizes gama, nós vamos identificá-las como sendo as matrizes quaterniões. Então, formar um quaterno é pegar um vetor, contrair com as matrizes gama. Mas nós vamos ver que isso aqui tem uma dimensão muito mais interessante se eu pegar o mundo tridimensional. Aquele livro que eu dei a referência para vocês, né? Visualizing Quaternions, né? Tinha dado o autor para vocês, é Hanson, eu acho que é Andrew Hanson. Esse livro tem na biblioteca do CBPF. Esse livro é bastante interessante porque ele mostra como a gente pode usar os quaternions, né, para descrever objetos em rotação. Hoje eu tinha falado com vocês, os quaternions estão na biologia, na química, para estudar os orbitais atômicos. Então, na outra, mas o quaternion é muito simples, porque agora quem sabe mexer com a matriz gama, a gente está o tempo todo mexendo com quaternions, sem saber. Mas os quaternions ganham esse nome especial de quaternions só no mundo tridimensional. Então, essa combinação especial VI gama I, ela adquire o nome de quaterno se eu tiver em 3 dimensões. V gama 1, mais V2, gama 2, mais V3, gama 3. Vamos falar sobre isso na aula que vem. Vamos estudar um pouquinho melhor a estrutura do SO2, né? E o SO3 que está. Então, basicamente, a gente hoje trabalhou esses SUNs, na verdade, através dessa relação. Eu acho que a relação mágica, só para finalizar, que fica é essa. Aqui é o mundo espinorial e aqui é o mundo de D dimensões, é o mundo mesmo físico, né? Essas matrizes gama, então, essa relação que faz a ponte. Então a gente observa que para uma dada rotação, eu posso ter S e menos S. Se eu botar um sinal menos aqui, nada se altera. Então, eu tenho sempre uma ambiguidade em definir as transformações. A representação espinorial, ela não é univocamente definida, ela é definida a menos de um sinal, porque para cada rotação, eu posso usar 2 transformações S com sinais opostos que nada muda. Então é essa que é a ideia. Então o espinor é esse objeto.
O espinor, ele mora naquele mundo, né, de 2 dimensões, é esse objeto aqui, e ele sofre uma rotação. Se ele sofre uma rotação, então a pergunta é, será que ele serve para física? Ele sente uma rotação lá no mundo dele. Qual é a relação dele com a física? Então, quem percebeu isso pela primeira vez, até por isso chamou o spin de spin, foi o Pauli. Pauli então falou, aquele número quântico que o elétron adquire no experimento de Stern-Gerlach, né, que o Lembeck e Goldsmith chamam de momento angular intrínseco do elétron, são 2 graus de liberdade, em um objeto matemático que pode descrever isso, que é o espinor. Tem 2 componentes. E aí ele atribui o spin do elétron, vem porque esse momento angular intrínseco do elétron pode ser descrito matematicamente por um espinor. E daí o Dirac absorveu isso e fez a versão relativista do spin, que o Pauli não conseguiu fazer. Dirac então conseguiu perceber, estamos fazendo na semana que vem a construção do Dirac, mostrar como, saindo do espaço euclidiano e agora indo para o espaço em que a gente tem uma métrica indefinida, sinais mais e menos, a gente pode construir os espinores. Isso para qualquer espaço, depois a gente pode mudar. Acho que eu tinha falado aqui na aula até sobre espaços com mais direções temporais, né? Espaços com dimensões multitemporais, até os russos estudaram isso bastante na década de 80, e que a gente pode construir espinor então, em qualquer mundo, não tem problema, em qualquer espaço que a gente tiver, a gente está habilitado agora a construir os espinores, tá bom? Então na aula que vem, eu acho que é sexta-feira, né? Eu provavelmente vou precisar de mais uma aula, mas aí não precisa se preocupar não. Se for o caso, eu dou a aula no sábado que vem, que vai estar gravada. Eu queria só fechar a parte de pistas, eu não queria deixar vocês assim, senão fica chato. Propaganda enganosa. Você vem de São Paulo para isso, né? Chegar em casa, pai, não aprendi Twister, né? Os cariocas são mesmo enroladores, né?